falta coragem para falar sobre esse assunto. Mas, bora lá. Eu já ouvi que eu devia falar sobre isso um zilhão de vezes. Eu já senti que eu devia falar sobre isso 1 bilhão. Eu já quis falar sobre isso 100 centena. Mas eu já gravei em torno de 3 vezes sobre esse assunto. No celular mesmo, básico, assim como eu tô gravando agora, bem básico, tá? Porque o meu interesse não é uma super visualização, aliás, nada do que eu posto é de que sirva como exemplo, como aprendizado, para quem sentir que é. E no momento eu tô sentindo demais sobre falar isto. Estou pensando demais sobre falar isto. Então, papo é sério, papo é reto. Vou tentar não enrolar demais. Tentar. Porque não é um assunto delicado. É um assunto catastrófico para qualquer criança, para qualquer mulher, para qualquer família. E infelizmente, até os dias de hoje, muitos ignoram. Muitos fazem de conta que não existe, que não acontece e que é papo da mídia. Outros fazem como o que aconteceu comigo, culpam a criança ou a mulher pelo acontecido. Há ainda situações onde supostamente a polícia deve intervir. Porém, cadê a polícia quando a gente precisa? Cadê o amparo da lei? Especialmente quando nem a tua família, quando você é uma criança, por exemplo, né? Seus pais devem zelar por você. Quando nem seus pais assumem que é errado o que aconteceu com você, ou ao contrário, como aconteceu comigo, culpam a criança pelo que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre abuso sexual infantil, ok? É um assunto sério, muito sério, muito sério. E precisa ser levado em consideração muitas coisas. Família, amigos, temperamento, escala social, condições financeiras, estado psicológico de todos, benefícios que cada um ganha, malefícios que cada um ganha, aprendizados no geral, no contexto de que cada um pode passar e levar à frente. É um assunto, como diz o ditado, que dá pano para manga. Por quê? Né? Pano pra manga. Vamos puxar manga aqui então, porque tem coisa pra caçamba pra falar. Infelizmente, em pleno 2020, nós ainda temos famílias que não admitem coisas que acontecem dentro da sua própria família. Nós ainda temos pessoas que não admitem que seus filhos são abusados, são explorados ou passaram por alguma situação constrangedora. Situação constrangedora, como assim? Criança passando? Óbvio, tá? Você já foi criança
com seus 7, 8 anos e alguém assobiou para você? Você sabe o que é isso? Assédio. Assédio. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Você já foi criança e alguém pediu para você sentar no colo? Presta atenção. Ó, mas abre com vontade esse olho. Com muita vontade. Porque tem muitos pais que não querem abrir esses olhos. E as crianças estão passando por situações de abuso sexual e vocês são os responsáveis. Vocês não estão percebendo, tá? Por que eu falo isso? Experiência própria, ok? Experiência própria. Além de experiência própria, você pode pesquisar na internet, aí tem, nossa, uma rama, um complexo inteiro de estudos sobre isso, tá? Como descobrir se está acontecendo, quando descobrir se está acontecendo, como reagir se está acontecendo, qual atitude tomar, aonde procurar ajuda, como conversar com a criança, que tratamento fazer para a criança, porque o que está se passando com a criança vai repercutir na sua vida adulta. E isto é fato. Muito fato. Fato evidenciado, científico, comprovado, estatístico, tudo que vocês precisarem de provas de que quando uma criança é abusada durante a sua infância, ela vai carregar esses traumas durante a sua vida adulta, até que encontre um tratamento, aceite, entenda, deixe esparecer toda a dor, o trauma, a confusão que isso causa, tá? Até que traga isso à tona e ela precisa sim do apoio da família, do apoio dos amigos, do apoio de quem está perto dela, de quem está próximo e de quem quer continuar próximo, tá? Porque por mais que tenha acontecido lá na infância, isso pode ser há 10, 15, 20, 30, 5 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, ainda repercute no mental de quem sofreu esse abuso. E não só no mental, repercute no espiritual. Isso repercute por gerações. Tá? Nós temos aí diversas terapias falando sobre isso. Nós temos muitos tratamentos, muitos ensinamentos falando sobre os riscos de uma vida adulta onde a sua criança interior não é curada. Não só a criança interior, como isso pode ter acontecido com a avó, com a mãe, com a bisavó, com a tataravó e acaba carregando essa energia ancestral para a família toda. Mas isso é um outro papo. Vamos priorizar no momento o prático, o atual, o relevante e o físico, ok? O científico. No momento, o científico. Então, assim, quando uma criança sofre um abuso e os pais não reconhecem, por qualquer motivo que seja porque não aceitam que foram maus pais, porque não aceitam que o tio, que o padrasto, que o primo, que o vizinho, que qualquer um, porque geralmente quando acontece é uma pessoa próxima da criança que faz isso, tá? É com quem os pais consideram ser uma pessoa de confiança para deixar a criança que acontece esse tipo de coisa. Então, tomem muito cuidado, muito mesmo. Porque essas pessoas usam de artimanhas tão minuciosas que as crianças, na sua grande inocência, não conseguem e não sabem dizer que aquilo está errado, tá? Essas pessoas que usam desse tipo de método têm uma artimanha sociopata entre ela
psicopata ou qualquer outro distúrbio como qualquer medicina queira dar, porém eu vou falar socialmente de... Prefiro não xingar, vamos deixar assim, tá? Enfim, é uma pessoa fora da casinha, tá bom? Para não falar coisa pior, vamos falar fora da casinha. Porque cada caso é um caso. A pessoa pode agir assim com outra criança porque agiram assim com ela pode agir assim com outra criança por desejo físico mesmo, mental, psicológico, sociológico, qualquer coisa. Ela pode agir assim com uma criança porque ela foi induzida, porque ela foi ensinada. E aí, esses casos referem à justiça, tá? A justiça é que tem que decidir, cada caso é um caso, a justiça que vai ter que enfatizar o que cada um é, certo? Até lá, nós sabemos o básico. É um abusador e o abusado, ok? Ou abusada. Abusadora e abusado, ou abusada e assim sucessivamente. Por que eu falo isso? Porque, estatisticamente falando, as crianças são abusadas por pessoas próximas, pessoas que frequentam a casa, pessoas que frequentam o dia a dia. Eita, cabelo não quer sair do lugar. Pessoas que frequentam o dia a dia da família, que conhecem, pode ser padrinho, pode ser parente, pode ser irmão, pode ser... Nossa, qualquer um. Ninguém está defasado e proibido, infelizmente, né? Todos podem ser um inimigo dessa criança. Então é muito importante vocês analisarem os sinais, vocês verem os sinais. Quando ela não aceita mais alguém, quando ela não quer mais ninguém por perto, quando ela não quer ir a algum lugar drasticamente. De repente essa criança amava tal pessoa, do nada, não quero mais. Ou quando você pergunta e a criança cai em choro. Isso demonstra um dano psicológico. No início já. No início. Se você fala para a criança, vamos para casa da babá, como foi o meu caso, e a criança se ataca no choro e não quer ir mais para casa da babá, presta atenção. Tem alguma coisa errada lá que a criança não tá querendo te contar, ou ela não sabe como te contar, ou ela não pode te contar. Por quê? Porque esses abusadores normalmente fazem um psicológico inteiro na cabeça da criança, dizendo que ela não pode, que se ela contar ele vai fazer de novo, que se ele contar é porque a criança não ama ele mais, porque se a criança contar é porque a criança não é uma boa criança, e jogos intermináveis que eles usam com essas crianças inocentes. Como eu falo por experiência própria. Então, vamos prestar atenção, ok? Vamos prestar atenção porque a situação é muito mais complexa do que muitos de vocês imaginam, do que muitos de vocês querem imaginar e do que a maioria aceita. Aceite que você errou. Sim, se uma criança foi abusada na sua mão, é porque você errou sim. Você errou em prestar atenção nos detalhes, você errou em com quem deixou ela. Mas não erre em diagnosticar os sintomas. Admita o erro e cuide a partir daí. Denuncie, chame a polícia, arrume prova, qualquer coisa que seja para criminalizar essas pessoas, porque essas pessoas devem ser punidas imediatamente, tá? Eu fico pensando, um dos meus maiores medos hoje em dia, de mais de 20 anos dos abusos que eu sofri, é justamente do que aquelas pessoas que abusaram de mim quando eu era criança, o que elas se tornaram. Eu sei que tem várias que estão na cadeia, eu sei que tem alguns que casaram, tiveram filhos, eu sei de vários que, graças a Deus, morreram,
Mas e aí? O que é das crianças que estão em volta desses outros que ainda estão vivos? O que é das crianças da família desses que estão vivos e construíram família? Tá? Então, cuidem das suas crianças, prestem atenção aos mínimos detalhes. Tem estudos científicos, tem pesquisas, tem testes a rodo na internet. Basta ter interesse. Se uma criança mudou de comportamento, reflita, pergunte, converse, sem dar bronca, porque se uma criança leva bronca, ela não vai falar o que aconteceu porque ela acha que ela foi errada. Ela sempre vai achar que ela está errada quando ela leva bronca. Isso é instinto. Se você leva bronca, o que você acha? Você acha que você fez alguma coisa errada. Por quê? Porque é o teu instinto infantil lá de trás que ainda está agregado até hoje em você. Então não faça isso com as que estão à sua volta. Se você já sabe que é assim que você reage, por que você vai fazer isso com os outros? Só para criar um ciclo vicioso? Tá errado. Bora estudar, bora pesquisar, perguntar, procurar ajuda, procurar psicanalista, procurar sociólogo, procurar psiquiatra, psicólogo, terapeuta, enfim. Temos uma gama enorme de profissionais que podem ajudar. Para o vídeo não se estender muito mais, eu vou deixar aqui este aviso. E só, ok? Num próximo eu conto parte da história, ou o restante da história, como vocês quiserem. Aqui fica só um alerta para que vocês abram os olhos, tá bom? Porque é muito importante que nós cuidemos das nossas crianças, que nós observemos o que está acontecendo com elas. Tem, como eu falei já, inúmeros estudos e pesquisas para você desvendar se está acontecendo alguma coisa. A maioria, em grande parte, mais de 90% dos abusadores ameaçam essas crianças, dizendo que se contar para os pais vai fazer de novo, ou vai acontecer alguma outra situação, ou vai matar pai, vai matar mãe, vai matar irmão. Eles ameaçam muito sério, eles ameaçam drasticamente essas crianças. Então você preste atenção, inclusive quando uma criança assume o erro de ter aceitado sair com alguém. Gente, é uma criança, ela ainda não tem noção do que é isso. Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. Vamos cuidar. Se você veio com uma criança, seja filho, seja primo, seja sobrinho, você está nessa egrégora, você é professor, você é pedagogo, você precisa aprender a cuidar e observar todos os sinais que uma criança dá. Todos. Por menor que seja, você bater o olho, você tem que saber se essa criança está bem ou não. Tá? Crianças são muito sensíveis, são muito sensitivas. E hoje em dia, cada dia mais as crianças são mais sensíveis. Então, vamos nós adultos aprender e ensinar aos demais a ter esse olho mais crítico para com como os outros cuidam, para com como os outros olham, para com como as crianças têm as atitudes do dia a dia. Se ela tá diferente, tem coisa errada aí. Abre o olho, vai conversar com ela com muito amor e carinho, porque é o que elas precisam, ok? Beijos, tchau.